Em meio à guerra, pode ser difícil enxergar os caminhos possíveis. As notícias do campo de batalha, os ruídos nas negociações diplomáticas, a emoção e a tragédia dos enlutados e deslocados, tudo isso pode ser devastador. Mas quais são alguns cenários possíveis que analistas e militares estão examinando? Poucos podem prever o futuro com confiança, mas aqui estão alguns resultados potenciais. A maioria é sombria. Mas antes, se você curte esse tipo de vídeo, inscreva-se e deixe seu like, que assim você vai estar ajudando demais no engajamento desse vídeo. Vamos então aos 5 possíveis desfechos para o conflito. Uma guerra curta. Nesse cenário, a Rússia intensifica suas operações militares. Há mais ataques intensificados de artilharia e mísseis em toda a Ucrânia. A Força Aérea Russa, que desempenhou um papel discreto até agora, lançaria ataques aéreos devastadores. Ataques cibernéticos maciços varrem toda a Ucrânia, visando a infraestrutura nacional. Fornecimento de energia e as redes de comunicação são cortados. Apesar de uma resistência corajosa, nesse cenário, a capital Kiev cai em poucos dias e o governo é substituído por um regime fantoche pró-Moscou. O presidente ucraniano Zelensky é assassinado ou foge para o oeste da Ucrânia ou mesmo para o exterior, a fim de estabelecer um governo no exílio. O presidente russo Vladimir Putin declara vitória e retira algumas forças militares, deixando para trás o suficiente para manter algum controle sobre eventuais resistências. Nesse cenário, Putin pode conseguir uma mudança de regime em Kiev e o fim da integração ocidental da Ucrânia, mas especificamente com a União Europeia e a Aliança Militar OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas qualquer governo pró-Rússia seria ilegítimo e vulnerável à insurgência. Tal resultado permaneceria instável e a perspectiva de novo conflito seria alta. Talvez o cenário mais provável seja uma guerra prolongada. Talvez as forças russas atolem, prejudicadas pela baixa moral, má logística e liderança inepta. Talvez demore mais para as forças russas conquistarem cidades como Kiev, cujos defensores militares e civis lutam rua por rua. Segue-se um longo cerco, com os Estados Unidos e países da Europa continuem a fornecer armas e munições às forças defensivas da Ucrânia. Passam a ser uma insurgência eficaz, bastante motivada e apoiada pelas populações locais. Então, talvez depois de muitos anos, talvez com uma nova liderança em Moscou, as forças russas eventualmente deixem a Ucrânia curvadas e ensanguentadas, assim como seus antecessores deixaram o Afeganistão em 1989, após uma década lutando contra insurgentes locais. Uma guerra europeia. É possível que esta guerra se espalhe para fora das fronteiras da Ucrânia? Impossível prever, mas nesse cenário, o presidente Putin poderia tentar recuperar mais partes do antigo Império da Rússia, enviando tropas para as ex-repúblicas soviéticas como a Moldávia e a Geórgia, que não fazem parte da Aliança Militar OTAN. Ou pode haver apenas um erro de cálculo e uma escalada dos conflitos no território europeu. Putin pode, por exemplo, declarar que o fornecimento de armas pelos Estados Unidos e por países europeus às forças ucranianas configura um ato de agressão que justifica a retaliação. Assim, Putin poderia ameaçar enviar tropas para os estados bálticos, que são membros da OTAN, como a Lituânia, para estabelecer um corredor terrestre. Isso seria extremamente perigoso e arriscaria uma guerra com a OTAN, de acordo com o artigo 5 da Carta da Aliança Militar. Um ataque a um membro é um ataque a todos. Com a guerra na Ucrânia, descobrimos que o líder russo está disposto a quebrar antigas normas internacionais. Essa mesma lógica pode ser aplicada ao uso de armas nucleares, que só foram usadas no conflito pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial contra o Japão. E na primeira semana de guerra, Putin colocou suas forças nucleares no nível mais alto de alerta, em reação às declarações e as duras sanções econômicas impostas por potências globais contra a Rússia. Surpreendentemente, as autoridades russas e ucranianas já se reuniram para conversar na fronteira com a Belarus. Eles podem não ter feito muito progresso, mas ao concordar com as negociações, Putin parece ao menos ter aceitado a possibilidade de um cessar-fogo negociado. Considere esse cenário. A guerra vai mal para a Rússia, as sanções começam a perturbar ainda mais Moscou.
A oposição cresce à medida que os caixões de militares russos voltam para casa. Putin se pergunta se ele mordeu um pedaço maior do que poderia mastigar. Ele julga que continuar a guerra pode ser uma ameaça maior à sua liderança do que a humilhação de terminá-la. Nesse cenário, a China, principal aliada da Rússia, intervém, pressionando Moscou a se comprometer com a negociação de cessar-fogo, alertando que não comprará petróleo e gás russo a menos que diminua a escalada do conflito. Assim, Putin começa a procurar uma saída. Enquanto isso, as autoridades ucranianas veem a destruição contínua de seu país e conclui que o compromisso político pode ser melhor do que uma perda tão devastadora de vidas. Então, os diplomatas se engajam e um acordo é feito. A questão pode passar principalmente pelo aspecto territorial. A Ucrânia, digamos, pode aceitar a soberania russa sobre a Ucrânia e partes de Donbass, no leste do país, onde duas repúblicas separatistas, Donetsk e Luhansk, foram reconhecidas pela Rússia, ou até porções maiores do território ucraniano, inclusive com uma faixa territorial que conecte por terra entre duas áreas rebeldes e a Crimeia. Por sua vez, Putin poderia aceitar a independência da Ucrânia e seu direito de aprofundar os laços com a União Europeia e até mesmo com a OTAN. Isso pode não parecer provável, mas não está além dos domínios da plausibilidade que tal cenário possa emergir dos destroços de um conflito sangrento. E o próprio Vladimir Putin, quando lançou sua invasão, declarou: "Estamos prontos para qualquer resultado." Mas e se esse resultado fosse ele perder o poder? Pode parecer impensável. No entanto, o mundo mudou nos últimos dias e essas coisas agora são aventadas atualmente. Talvez Putin se aprofunde numa guerra desastrosa, milhares de soldados russos morram, as sanções econômicas façam um estrago, Putin perde apoio popular, talvez haja ameaça de uma revolução popular. Ele usa as forças de segurança interna da Rússia para suprimir essa oposição, mas isso se torna amargo, e membros da elite militar, política e econômica da Rússia podem acabar se voltando contra ele. Nesse cenário, os Estados Unidos e a Europa deixam claro que, se Putin for substituído por um líder mais moderado, a Rússia verá o levantamento de algumas sanções e a restauração das relações diplomáticas normais. Poderia haver um golpe sangrento no palácio e Putin estaria fora do poder. Novamente, isso pode não parecer provável agora, mas pode ser plausível se as pessoas que se beneficiaram de Putin não acreditarem mais que ele pode defender seus interesses. Mas, independentemente do desenrolar desse conflito, o mundo mudou. Não voltará ao status quo de antes. A relação da Rússia com o mundo exterior será diferente. Alguns países abandonarão a neutralidade histórica, a exemplo da Suíça. As atitudes europeias em relação à segurança serão transformadas, a exemplo da ampliação militar histórica anunciada pela Alemanha. E a ordem internacional, baseada em normas e regras, pode redescobrir para que ela servia inicialmente. Galera, ficamos por aqui nesse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário logo abaixo. Se você não for inscrito, inscreva-se para fortalecer esse canal. Até mais!